O estar cego é literalmente estar 100% dependente de Deus. E é isso que o Senhor faz com Paulo. O Senhor vai e tira a sua visão, porque a forma como ele enxergava o mundo estava precisando de um ajuste. Peço que os amados irmãos, por favor, abra a palavra de Deus no livro de Atos. A partir do capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler hoje uma história interessante, uma história que a gente acha curiosa a respeito de um dos homens, talvez um dos mais lembrados depois de Jesus na Bíblia e no Novo Testamento, que é a história de Paulo, certo? Lá em Atos 9, vamos investir um pouquinho de tempo lendo, para que essa mensagem ela tenha pleno entendimento em nossos corações. Amém? Assim diz a palavra de Deus em Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, de modo que os homens o levaram para Damasco pela mão. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-lhe uma visão, dizendo: Ananias! Aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias então respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocavam o teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias: Vá! Este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, imediatamente, algo como escamas caíram de seus olhos e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém, meus irmãos? Podem sentar, por favor. Louvado seja Deus por mais uma manhã que estamos em sua casa para ouvir a sua palavra, certo? Mas vamos... Espera aí só um minutinho que temos problemas técnicos. O que você quer? Botar aqui embaixo? Tá ruim esse aqui? Tá chiando? Eu não estou ouvindo, peço perdão. Hoje eu não... Som, 1, 2, som. Só aumenta um pouquinho, por favor. Se possível, por favor. Eu estou meio agitado. Acho que foi o café que eu tomei ali já poderoso. Que já aqueceu o interior da minha alma. Aleluia.
É o café do Espírito Santo, irmãos. O negócio aqui no café da igreja é diferente. Mas vamos lá. Hoje temos algo para ouvir e eu peço licença aos irmãos para falar a respeito desse algo, porque ele vai não só envolver a palavra de Deus, mas ele vai envolver a minha vida pessoal. Então, peço com muito carinho que, se em algum momento algo for estranho ao ser falado, entenda, é algo real. Aconteceu comigo. Eu hoje testemunharei a respeito do que me aconteceu em dezembro de 2024, chamado um acidente, o qual quase levou a minha vida. E através dele tive muitos ensinamentos e coisas que mudaram e impactaram a minha vida profundamente, a minha vida. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Então, em todo momento, por mais que eu esteja falando da minha vida, eu jamais sairei da Bíblia. Muito pelo contrário, eu trarei coisas da Bíblia que estarão atreladas a tudo que eu passei e que foram fundamentais para eu passar pelo que eu passei, e que hoje me trouxeram até aqui. E eu creio que por isso, pela graça e pela misericórdia do Senhor, é que hoje eu estou vivo aqui, podendo compartilhar isso com vocês. É muito interessante que quando você vive um milagre, você se torna um carregador daquele milagre. Você se torna um mensageiro daquele milagre. Porque o milagre ele não serve simplesmente para chegar e te poupar, né? Porque se fosse para você passar por algum perigo, para te salvar, não teria sentido nenhum. Mas quando você passa por aquilo, você supera o processo, coisa que já foi falado aqui para essa manhã também. E você consegue vencer essa primeira etapa do processo, isso vira um testemunho, isso edifica as pessoas que estão ao teu redor. Então, o intuito de compartilhar isso com os irmãos é que vocês entendam que não é para mostrar a minha vida, mas é para mostrar o quanto Deus agiu nela e me trouxe até aqui. Amém? Pois bem, lemos uma história de Paulo, até então Saulo. E é interessante que este homem, né, ele aqui nos é trazido um breve resumo sobre Paulo, que era um homem que faziam atrocidades em nome do Senhor. Não é mesmo? Ele perseguia cristãos. Ele estava inteiramente imbuído em defender a história, em defender a lei, os costumes dos judeus, mas ele estava literalmente matando em nome do Senhor. E essa história, ela nos mostra que nós podemos estar fazendo, às vezes, alguma coisa em nome do Senhor, mas estamos com foco totalmente errados. E é muito interessante que nessa história traz exatamente esta mensagem, onde um homem que fazia e se esmerava pelo Senhor, mas talvez estivesse fazendo aquilo com a motivação errada, ou com o foco errado, ou com pequenos ajustes que precisavam ser feitos. Ajustes esses fundamentais. E é interessante que o Senhor, quando vai tratar Saulo até então, a primeira coisa que ele faz com Saulo é fazer com que ele caia do seu cavalo e fique cego. Vocês conseguem imaginar alguém caindo de um cavalo e ficando cego? Alguém pode falar assim, não. Ele caiu de lado, aí o seu rosto bateu no chão onde tinha uma pedrinha que furou os dois olhos. Pô, peraí, né, cara? Eu fico imaginando como é que as pessoas enxergam isso, né? Não, ele caiu do cavalo e ficou cego porque ele caiu do cavalo. Vocês lembram da nossa história aqui? Sei lá, puxa aí, de 100 anos para trás, né? Que é o que no máximo o ser humano lembra. Quem cai do cavalo geralmente fica tetraplégico, né? É um negócio um pouco pior, né? É um negócio um pouco diferente, mas ele vai e fica cego. Então ali, literalmente, havia um propósito para que aquilo acontecesse e fosse tratado, fosse ajustado na vida de Saulo. É interessante que estar cego, eu não sei se os irmãos já passaram por uma experiência como essa, de você não enxergar. E alguém pode falar assim, não, já, quando eu estou dormindo, eu só fecho o olho, eu estou cego. Você pode nesse momento querer fechar o olho, não, Paulo, aqui, ó, eu estou cego. Não é assim que funciona. Você fechar deliberadamente o seu olho é totalmente diferente de você tentar abrir o seu olho e não conseguir. É desesperador.
Uma pessoa cega, se você puxar na Bíblia, ela é totalmente dependente de quem está ao redor dela. Uma pessoa cega, ela não consegue fazer nada, ou fazer muito pouco, e muito pouquinho à frente, sem que não aconteça ali alguma coisa. O estar cego é literalmente estar 100% dependente de Deus. E é isso que o Senhor faz com Paulo. O Senhor vai e tira a sua visão, porque a forma como ele enxergava o mundo estava precisando de um ajuste. A Bíblia fala sobre os nossos olhos, em várias passagens. A importância da forma como nós enxergamos o mundo para que mude o resultado daquilo que fazemos, ou até daquilo que ouvimos. Porque a forma como você enxerga alguém é a forma como você vai ouvi-la. Se você enxerga uma pessoa como inferior a você, você não vai ouvi-la da forma talvez como o Senhor espere, com humildade. Você vai ouvir com soberba, porque você enxerga ela de uma forma diferente. E o Senhor vai e tira a visão de Paulo. Literalmente, desce do teu cavalo e vamos resetar aqui que está tudo errado. Você está no caminho certo, mas está enxergando tudo errado. E Deus vai te dar esse tratamento especial. Mas é um tratamento que envolve dor. Cair do cavalo, se machucar, ficar cego, envolve dor. E às vezes nós não queremos passar por dores. Porque o nome já diz, dor. Dor é ruim, dor é complicado, dor dói. Pois é, mas a maioria dos processos que passamos em nossas vidas, que são fundamentais para a nossa história, eles envolvem a dor. Eu preciso dizer uma coisa nessa manhã. Você não tem como escapar das dores da vida. Eu vou te falar isso, porque eu vou falar da minha história. E ao final dela, você vai ter que escolher, depois de ouvi-la, qual a dor que você vai querer sentir. Eu estou te afirmando que a nossa vida, ela é pautada em dores. E você vai ter que escolher qual dor você vai sentir. A dor da renúncia e do sacrifício para ter mudança? Ou a dor de não tomar nenhuma decisão e estar fadado ao fracasso? As dores, elas virão. Acreditem, eu vou mostrar a vocês. Eu quero que você tenha já, esse ponto inicial, é que você precisa escolher quais dores você vai sentir. É pesado, é duro, né? Pois é. Mas nós vamos entender plenamente o que estou falando aqui. Amém, meus irmãos? Quem está comigo diz amém. Amém? Pois bem, vamos lá. Entrando um pouco na minha vida. Meus amados, muitos sabem que eu sou um militar das Forças Armadas. Eu sirvo a Força Aérea Brasileira. Desde os meus 18 anos de idade. Tive o privilégio, de pegar o que a gente costuma falar na caserna, de pegar a Kombi. A Kombi não foi na minha casa, eu fui lá atrás da Kombi no ponto. Ops, eu quero esse tal Força Aérea aí. E escolhi entrar nas fileiras da Força Aérea Brasileira. Com muito orgulho tenho servido há 15 anos essa instituição. Só que uma carreira militar ela tem as suas particularidades. E ela tem os seus perigos, por mais que as pessoas achem que não. Pois bem, desde então fui a São Paulo, morei 2 anos fora e voltei para o Rio de Janeiro. E desde então tenho ficado no Rio de Janeiro. Uma das atividades que eu exerço é lidar com materiais um pouco mais sensíveis, que as pessoas chamam de explosivos, certo? E tenho feito isso também já há algum tempo. Perceba que a minha vida, todo dia ela passa por estar exposto ao risco. Então, saber lidar com o risco é fundamental para a minha sobrevivência. Eu não tenho como extingui-lo, faz parte. Eu quero fazer um paralelo disso à igreja. Porque nós, enquanto cristãos, em momento nenhum, nós temos a segurança ou a ausência do risco. Muito pelo contrário. Nós literalmente nadamos em águas contaminadas, o que chamamos de terra. Nós não podemos estar 100% limpos, porque nós vivemos no mundo. O que nós temos que fazer é tirar os riscos o mais rápido possível de perto de nós,
mas nunca conseguimos excluí-los. Ou seja, você nunca vai estar isento de estar com pessoas ao teu redor que não conhecem a Cristo, você nunca vai estar isento de estar em algum lugar que não te possa oferecer nenhum tipo de problema ou de risco. Quer seja por segurança, quer seja por maledicência, porque faz parte do mundo. Então preste muita atenção. Em todo momento, quando você sai dessas portas, você está exposto ao risco. Criminalidade, violência, gentios, pessoas maledicentes, entre muitas outras coisas. O que você precisa saber é como gerenciar esses riscos para que eles não afetem a tua casa e a tua vida. Amém? Pois bem, eis que estava fazendo mais uma missão, dentre muitas que já foram cumpridas, em um estado do Nordeste. Como eu te falei, a nossa doutrina é que nos salva. Eu estou falando de mim ou estou falando da Bíblia? Continua comigo. A nossa doutrina é que nos salva, tanto na Bíblia quanto na vida particular. E, infelizmente, ao estar lidando com um dos materiais que nós estávamos destruindo, um dos explosivos que estávamos destruindo nessa unidade lá no Nordeste, calhou de, por ser um explosivo que estava vencido, ou seja, o nosso propósito era estar lá para destruí-lo, porque ele estava vencido e poderia oferecer perigo para as pessoas que estivessem utilizando ele. Calhou de eu, Paulino, ao estar lidando com um desses explosivos, que era um foguete, ao realizar procedimentos, ele calhou de acionar indevidamente. Como assim acionar indevidamente? Simples. Se nós temos todo um procedimento para montar esta mesa aqui, por exemplo, de ceia maravilhosa, e do nada, antes de servirmos o vinho, passarmos o cálice às pessoas, esse copo racha, bem, não fui eu que deixei o copo cair. Não fui eu ou alguém que esbarrou e o copo caiu no chão. Ele simplesmente, por causa do material, ele foi e rachou. Ele não suportou pelo uso do tempo. Ele racha, ele começa a escorrer, certo? Acontece um incidente. Ele começa a escorrer. Pois é, porque o copo podia estar muito antigo, ou ele podia ter caído no passado e ninguém viu uma pequena rachadura, que foi aumentando com o tempo. Pois é, aconteceu isso com um foguete, porque ele estava vencido, as propriedades químicas já não estavam as mesmas. Ao manipular ele ativou antes do momento em que nós queríamos. Que momento é esse? É quando a gente faz todo o procedimento, se afasta e ele inicia com nós estando afastados. Calhou de ele afastar e eu estar do ladinho dele. Nessa posição, você imagine um foguete que é lançado de um avião, por exemplo, para interceptar alguma coisa no solo. Ele virado para cima, a 1 centímetro do seu rosto, você com a mão usando uma ferramenta dentro dele, e ele aciona. Olha que interessante. Isto que veio, infelizmente, a acontecer com esta pessoa que vocês estão vendo aqui na frente. Esse foguete ele iniciou com a minha mão basicamente conectada a ele e o meu rosto nessa posição. Houve-se um jato de fogo, não precisa entrar em detalhes aqui de quanto é, que queimou todo o meu rosto e queimou a parte da frente da minha mão e os meus dedos que vocês veem com algumas marcas aqui, por exemplo, escuras, que ainda são resíduos. Este foguete, ele atinge temperaturas muito superiores a 2.000 graus Celsius. É um pouquinho mais quente que a água que você ferve lá e deixa derramar na sua mão quando você faz um café. É um pouquinho mais quente. E olha que interessante. Nesse momento, as chances de sobrevivência, elas tendem a ser 0. Porque pela temperatura, carboniza na hora. Vira carvãozinho. Acabou, vai embora. É irreversível. Já falamos em alguns cultos aqui sobre o poder da temperatura do fogo. Existem certas coisas que passam pelo fogo que não voltam mais a serem as mesmas. Perfeito? Só que
por coincidência, é o que costumam falar, né? Essa pessoa, ela estava usando equipamento de proteção. Ela estava com um óculos, que era previsto estar, e ela estava seguindo as regras e doutrinas de segurança que são ensinadas excessivamente, todos os dias, e são lembradas todos os dias antes de começar a fazer uma operação. Engraçado, esse negócio de lembrar todos os dias, regras de segurança, parece um negócio chamado crente, né? Que quando acorda também, pega, levanta, agradece a Deus, pede para Deus guardar, né? E que ele vai e segue em frente, né? Vai juntando as coisas aí, meus irmãos, tá bom? Porque eu não consigo falar tudo aqui, porque nem Jesus falava tudo tão claro, né? Mas tem coisas que você tem que pescar, que são os mistérios de Deus. Pois bem, aquele foguete quando acionou, por maior que fossem as consequências daquele problema, quem estava seguindo as regras de segurança e estava equipado com o que tinha que estar equipado, teve uma chance de sobrevivência. A ferramenta que eu estava manipulando naquele artefato, ela era uma ferramenta como se parecesse um vergalhão de 1,20 m. Tá? Esse vergalhão que estava dentro do foguete, ele veio em direção ao meu rosto, em direção ao meu olho. Por eu estar de óculos de proteção, ele bateu no óculos de proteção, afundou o óculos de proteção, não ultrapassou, desviou, foi em direção à minha testa, rasgou a minha testa e foi embora para os céus. E nunca mais ninguém achou aquela ferramenta de 1,20 m de distância, de comprimento. Ela sumiu, porque ela foi para cima como se fosse um tiro, porque a pressão exercida pelos gases que aquele foguete gerou teve muita força para jogá-la muito longe. Eu basicamente tomei um tiro no rosto. Só que por estar de óculos de proteção, não atravessou o meu crânio, desviou a sua trajetória, só rasgou a minha testa. Tadinha, minha sobrancelha foi embora também, né? Hoje vocês estão vendo ela de volta aqui, né? Ela foi embora também. E foi embora, junto com o vergalhão. Essa pancada que eu tomei no meu rosto, que era para ter atravessado o meu crânio pela força que tinha, foi mais que o suficiente para, mesmo com a doutrina de segurança de nunca botar o rosto para o explosivo, foi o suficiente para afastar o meu rosto do jato que viria depois dos gases quentes, que queimaram todo o meu rosto. Então, mesmo estando desalinhado, eu ainda tive o privilégio de ser lançado para trás e a minha cabeça foi para trás no momento em que o jato de maior temperatura subiu. Eu fui lançado a 3 metros de distância da onde eu estava, pelo impacto que eu tive no rosto. Mas essa dor foi necessária para que eu tivesse afastado plenamente o meu rosto do mal maior que estaria por vir. E caí no chão e ali fiquei, infelizmente, acordado. Né? As pessoas me perguntam, mas você ficou desacordado? Eu falei, irmão, eu tinha medo de se eu apagasse eu nunca mais voltasse. O fato é, ali eu tive, como eu falei, a minha mão e o meu rosto todo queimado. Ora, o que está no rosto é o olho. Pois é, eu caí no chão cego. Eu não conseguia mais abrir o meu olho porque ele estava todo grudado. E cego fiquei por pelo menos 3 dias. A coisa mais complexa é você cair no chão, saber que você está todo queimado, sangrando, e você falar, e agora? Eu não posso fazer nada, porque eu estou cheio de dores, porque eu não consigo enxergar. E só resta a mim, a minha equipe, que está ao meu redor. E nesse momento, meus irmãos, você para e reflete sobre a sua vida, não só sobre o que você é, mas o que você fez para aquelas pessoas que agora a sua vida está na mão delas. Porque é muito complicado você viver uma vida pensando só em você e você passa por uma situação como essas, de você ter que depender das pessoas.
primeira coisa que eu fiz ao cair no solo, falei, Senhor, minha vida é tua. Eu não sei se eu vou sobreviver daqui para frente. O Senhor me perdoa por tudo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas o que eu te peço, Pai, é que essas pessoas elas possam manifestar o teu amor para que eu possa ser resgatado, porque agora minha vida é tua e está entregue na mão deles. Pense, se você fosse uma pessoa que gerasse inimizades, se você fosse uma pessoa fofoqueira, se você fosse uma pessoa em que criasse contendas, qual seria o desejo das pessoas te ajudarem naquela situação deplorável? Será que elas iam querer realmente te ajudar? Ou iam querer ver você sangrando até a morte? Nós, como cristãos, nós temos que entender qual é a nossa função na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Porque a bem verdade é que um dia você pode estar nessa posição exatamente como eu estava, 100% dependente de alguém. E é nesse momento que o teu testemunho, é nesse momento que a tua vida, é nesse momento que aquilo que você tem feito dia após dia vai fazer a diferença na sua vida. É nessa hora que você é colocado à prova e as pessoas vão colher os frutos da tua árvore. O que você tem feito na sua vida? Você tem semeado só para você? Ou você tem semeado para aqueles que também estão ao teu redor? É triste. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A gente pode pensar assim, não, isso só vai acontecer lá na frente. E quem vai cuidar de mim é meu filho. Quem vai cuidar de mim é minha filha. Quando tiver velho, cuidado. Porque a vida é uma caixinha de surpresas e algumas coisas podem acontecer um pouco antes, só para testar você, um alertazinho para saber como é que está a tua vida e para onde está indo o final dela. Quantos aqui já ficaram de cama e tiveram que depender dos outros? Você teve aquele retorno que você desejava? O que você fez quando o retorno que você desejava não aconteceu? Você culpou a pessoa que não te tratou direito? Ou você pensou, por que eu não estou sendo tratado como eu deveria? A grande verdade, meus irmãos, é que nós temos que sempre olhar para dentro e não para fora. Em todo momento nós temos a oportunidade de estar olhando para dentro. Porque, pasmem, por mais que isso não possa ser feito fisicamente, né, de olhar para dentro, é a única coisa que você pode enxergar direito. É você e a sua história, porque só você se conhece. Só você sabe a realidade de quem você é. Porque dia após dia você levanta, você sai da sua casa e às vezes você bota máscaras. Às vezes você bota armaduras para se proteger do mundo, né? Pois é. Só que você esquece de se olhar no espelho e enxergar quem realmente você é. Está tão acostumado a viver com máscaras, com filtros, com óculos que estão começando a dar turvidão na sua vista. E você está começando a enxergar o mundo de uma forma errada. Cuidado, para você não ter que chegar ao ponto de você perder a sua visão para ter que ser reconstruída, como Paulo foi. É muito doloroso? É. É ruim? É. Mas às vezes coisas como essa são necessárias para que você pare e pense, o que está acontecendo? O que você pensa que você faria se você ficasse 3 dias sem enxergar em cima de uma cama? Sentindo dor. O que você faria? Não precisa me responder. Se você ficasse totalmente imóvel, dependente, o que você pensaria nesses 3 dias em que você não poderia enxergar e todo mundo teria que fazer tudo por você, até te dar banho, porque você não consegue nem mexer as suas mãos, porque estão queimadas. Esse foi o sentimento que eu tive ao entrar naquela ambulância, porque eu fui resgatado. Quando eu caí e fui lançado ao chão, um companheiro meu, da minha equipe, já pegou, me segurou pelas costas, me trouxe para perto e falou, calma,
eu estou aqui contigo. A única coisa que eu pude falar para ele é, me tira daqui. Porque mais pessoas podem também se queimar. Porque se esse acionou, pode acionar mais um. Me tira daqui. Ele falou, calma, eu estou vendo tudo. Você está comigo. Respira e não desiste. Era só isso que eu ouvi. Eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que é o Senhor falando comigo. Muito obrigado. As dores estavam ali. Mas o meu grito não era de desespero. As minhas lágrimas não eram de desespero. Eram de felicidade, sabendo que eu estava tendo um cuidado de Deus. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho. A ambulância com problemas, a minha maca com problema. Cheguei até um hospital, não dava para ser atendido pela gravidade, tive que ir para um outro hospital. Mas passando todos esses percalços, esses detalhes, chega-se ao ponto em que você tem que ficar, depois de estar enfaixado, em cima de uma cama. E aqui eu quero chamar muita atenção de vocês. Porque muita gente, quando passa por isso, a primeira coisa que pode vir à sua mente, e acredite, ela vai vir, é você pensar, por que isso aconteceu comigo? Alguns que dão, às vezes, liberdade para esse sentimento e essa voz, logo depois experimentam algo um pouco mais intenso. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Depois desse segundo passo, uma voz mais doce do que a primeira e a segunda fala. Será que realmente Deus está comigo? Cuidado com esses sentimentos. Porque eles vão vir para tentar desorganizar a sua mente, te desestabilizar. E a postura que você toma diante deles faz toda a diferença do que você vai experimentar dali para frente. Porque o coração, o teu coração, ele é capaz de te enganar e te tirar do céu e te jogar no fogo eterno. As tuas emoções, elas são as responsáveis por tirar você da graça e da salvação e te lançarem no fogo eterno. Uma vez que você não lida muito bem com elas, você começa a desacreditar no que Cristo faz diariamente por você. E acreditem, 24 horas é muito tempo para você ficar parado só pensando nas coisas. Quem aqui já teve essa experiência de ficar com um loop infinito na cabeça? De pensamentos intrusivos, pensamentos horríveis. Por que isso está acontecendo comigo agora? Mas, meu Deus, eu tenho feito tudo certo. Mas caramba, como assim? Mas eu não entendo. Mas Deus, mas Jesus, e por quê? E você começa. Quando você vê, tu está lá em São Paulo andando com a tua mente. E você aqui no Rio de Janeiro. Pois é. Mas diante de tudo que estava acontecendo, eu tomei uma decisão. Falei, Senhor, a minha vida é tua. O que aconteceu, eu sei que já era para eu estar morto. A forma como aconteceu, já era para eu ter partido. Se isso está acontecendo, há um propósito. O que eu peço a Ti é que em meio a essas dores, eu possa entender o propósito do porquê eu estou passando por isso. Esta, meus amados irmãos, foi a minha única oração durante todo o tempo que eu fiquei internado. E quando eu digo única oração, não é porque ela foi feita só uma vez, mas foi a única coisa que eu me permiti orar e falar com Deus, porque muitas eram as dores, e eu só queria entender o porquê eu estava passando por aquilo. Eu não deixei que a minha mente fosse longe o suficiente para me perguntar por que aquilo tinha acontecido, mas eu queria entender o processo do porquê eu estava passando por aquilo. E sabe qual foi a resposta que eu tive? Eu pergunto aos irmãos, você consegue imaginar qual foi a resposta que eu tive? Alguns podem pensar, não, Deus veio em sonhos
Ou não, né? Porque estava de olho fechado já, né? O que é uma visão para quem tem de olho fechado, né? Não, porque Deus falou com ele e explicou tudo, isso, e ficou muito claro, e ele ficou em paz. A minha resposta foi o silêncio. Quem gosta dessa resposta aí? Ninguém levanta a mão. Pois é. Ninguém gosta do silêncio. Mas quando Deus está em silêncio, Ele está falando. Ele está falando. Pasme. Às vezes, o que Deus tem para falar para você, em meio a todo o caos que você está vivendo, você não está pronto para suportar. Porque as dores estão muito grandes. E às vezes o que Ele vai te falar não vai te agradar muito. Mas você não está pronto para ouvir ainda. Você precisa de um tempo. Você precisa acalmar o seu ânimo. Você precisa aprender a confiar. Aprender a se calar em meio ao caos. A não agir impulsivamente e se questionar ou questionar as pessoas. A querer procurar um culpado por tudo que está acontecendo. Às vezes tudo que você precisa é se calar. E confiar. Porque depois que as dores que são necessárias passarem, aí sim você estará pronto para ouvir o que você precisa ouvir. E foi assim que aconteceu. Eu fiquei internado por mais ou menos 45 dias, entre queimaduras e outras complicações que eu tive. Eu só obtive resposta dessa minha oração quando eu estava em casa. E não foi no dia que eu cheguei em casa, não. Foi uns 10 dias depois. Em que quando tudo estava tentando voltar à normalidade, mas não estava normal, porque já tinha tudo sido virado de cabeça para baixo, Deus vai e me fala. E eu vou compartilhar no final dessa mensagem. Eu prometo não ser longa. Pois bem, então Paulino, e agora? Você está em cima de uma cama, você está queimado, você não enxerga. O que mais tem de ruim aí? Calma. Por incrível que pareça, esse é só o início do problema. Porque muitas coisas eu fui passando e sentindo na pele. Uma experiência fantástica. E eu quero compartilhar isso com os irmãos, por mais doloroso que seja. É que quando você se queima num nível um pouco acima do normal, que nós chamamos de queimadura de 2º grau, que foram as que eu tive, infelizmente, no meu rosto e na minha mão. Quando você chega nesse nível, o fogo ele é tão intenso que ele mata aquela porção da pele. Com ele, ainda tinham resíduos de explosivos, ainda tinham terra, coisas, né, que eu caí, bati o rosto no chão. E a pele, ela fica um pouco gosmenta e gruda certas coisas, né? Pois é, quem passa por uma queimadura de 2º grau, depois de um certo tempo, tem que passar por um negócio chamado raspagem. Quem aí já ouviu falar dessa maravilha? Raspagem, né? Raspagem é um processo fantástico. É um processo, meus irmãos, que literalmente, como o nome diz, você vai ser raspado. E aqui eu quero falar uma coisa que eu creio que vem dos céus para os irmãos. Às vezes nós estamos exatamente assim na nossa história. Caminhando com Cristo. Fazendo o que tem que ser feito. Mas alguns acidentes acontecem no meio do caminho. Você passa por eles por causa da sua história. Ou por decisão sua, ou até mesmo por um propósito de Deus. E quando você passa por esse acidente chamado queimadura, e você tem que passar por uma raspagem, tem algo muito importante a ser lembrado. Você precisa fazer a raspagem por quê? Eu te falo por quê. Porque diante daquele cenário de pele morta e de exposição, porque quando você queima a pele, você tira uma camada de proteção. O seu corpo, ele fica exposto ao ambiente externo, a bactérias, a vírus, fungos.
e vão estar entrando em contato com a sua parte mais íntima, do seu corpo, uma parte que ela é protegida. E quando isso acontece, você precisa tirar fora aquele tecido morto de você e tapá-lo com curativos, porque se você não fizer isso, se você não passar pelo processo de raspagem, acredite, você tem grandes chances de morrer por causa de infecção. Quando uma pessoa anda de moto e cai de moto e sofre um acidente, ela vai sendo arrastada pelo chão e vai perdendo a sua pele e vai entrando em contato com aquele chão sujo, que fica grudado por causa da temperatura na pele dele. E quando você chega no hospital, você é tratado, você é anestesiado, mas você precisa logo em seguida, entre 1 a 2 dias, passar pelo processo de raspagem. Porque aquele contato que você teve com as coisas imundas que estão ao teu redor, eles estão grudados em você, e se você não remover, eles vão começar a infeccionar e causar um problema muito maior do que o seu acidente. E às vezes, nós caminhando com Cristo, estamos exatamente nesse momento em que estamos sofrendo um ataque de coisas imundas que estão ao nosso redor e estão colando na gente por onde nós passamos. E às vezes nós não queremos fazer o que é necessário, pegar e raspar e tirar toda aquela imundície de nós, porque vai doer. Quantas coisas você já deixou de fazer na sua vida, no teu dia, na tua semana, que eram necessárias serem feitas e você não fez por causa da dor que te ia causar, pelo inconveniente que ia ser, porque você estava muito confortável naquela situação, e se você pegar e tirar de você, você vai perder muita coisa. Vai perder conforto, vai perder amizades. Aí você insiste em deixar contigo, e aquilo vai empodrecendo. E quando você está tomado por uma infecção, que você tem que parar tudo para tratar imediatamente, senão você está morto. Eu não estou falando só de uma ferida, eu estou falando da igreja. Existem coisas na tua vida que às vezes, infelizmente, irmãos, você vai ter que sentir a dor na pele. Você vai ter que se indispor, vai ter que doer, vai ter que fazer algo desagradável, mas é para te salvar. Porque se você não pegar e passar por esse processo de raspagem, se você não pegar e não passar por esse processo de jejum, de oração, de consagração, de afastamento de certas coisas que estão acontecendo contigo, de afastamento de certas pessoas que estão ao teu redor, de coisas que estão acontecendo na tua casa que tu não está tratando de início e de imediato, elas vão te cobrar lá na frente e vão cobrar às vezes a sua vida. Se não é a tua vida, vai cobrar a tua salvação, a salvação da tua família. Infelizmente, você tem que passar por certas dores para que possa ser limpado aquilo que está te fazendo mal. É inevitável que em algum momento você se posicionando com as Sagradas Escrituras, você vai incomodar alguém. É inevitável que quando você começa a andar em santidade, você começa a buscar a palavra e aplicar a palavra na tua vida, você vai incomodar alguém. E às vezes, esse alguém é você. Às vezes você vai olhar para o espelho e falar assim, ó, eu sei que isso é ruim, que isso não me agrada, mas eu tenho que fazer. É necessário. Porque se você não passa por esse processo, você está botando a sua vida em risco. Meu Deus. Certas dores, irmãos, nós precisamos passar. Você imagina se Cristo não quisesse passar pelas dores que passou, aonde eu e você estaríamos? Imagina se Cristo vira e fala assim, Senhor, aparta de mim esse cálice. É muito doloroso. Ele quase falou isso, né? Mas tem uma diferença muito grande entre Senhor, tira de mim, do Senhor, se possível, aparta de mim, mas seja feita a tua vontade. Tem uma diferença muito grande nessa condicional, nessa frase. E é isso que o Senhor Jesus chama a nós nessa manhã, para lembrar e para entender que às vezes nós estamos pedindo para sermos livrados de um processo que nós precisamos passar. Em meio a todo esse caos que eu vivi nesse chamado acidente, e eu chamo de renascimento da minha vida,
Muitas coisas precisaram ser feitas. Muitas coisas dolorosas, muitas coisas desagradáveis. Mas em nenhum momento eu quis falar, pare. Porque eu sabia que era importante cada etapa desse processo. Desde a raspagem que eu tive que passar, até o último dia meu naquele hospital. Por mais que eu desejasse parar de ser furado com seringas e agulhas com medicamento, por mais que eu desejasse não ser raspado, por mais que eu desejasse não ser feito exames intrusivos, eu precisava passar por aquilo. Porque isso é cuidado de Deus. Às vezes eu e vocês passamos por vales, literalmente o vale da sombra da morte, onde você sente o cheiro da morte. E você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ele fala, tá, eu estou aqui com você para te mostrar que mesmo nesse lugar caótico, aqui eu estou contigo. Aqui você não estará desamparado. E mesmo os caminhos mais estranhos e sombrios que você tomar na sua vida, eu estarei contigo e nada lhe faltará. Quando você precisa atravessar um mar para alcançar um outro lugar, você não está isento do esforço que vai ser feito ao entrar naquela água. Você não está isento dos perigos de tubarões e peixes que estão ao teu redor enquanto você nada. Mas você tem a certeza que estando em Cristo, Ele estará contigo ao teu lado, andando sobre as águas. E quando necessário for, estender a mão para que você não afunde. Pedro, ao andar sobre as águas, ele teve que sair da sua zona de conforto. Ele teve que ousar fazer algo sobrenatural que ninguém acreditava, mas ele andou em direção a Jesus. Ele andou em direção a Jesus, ele andou sobre as águas. Mesmo em meio à tempestade. O problema é que em meio ao caos, ele tirou o seu foco de Jesus e começou a olhar para o lado. E às vezes eu e vocês fazemos isso em nossa vida. Estamos andando uma caminhada com Cristo, tranquilos, dia após dia, quando do nada a gente começa a olhar para o lado e começa a perceber quantos problemas estão ao nosso redor. E quando você tira o foco de Cristo e começa a olhar para os problemas, você começa a afundar. Mas qual é o próximo passo? Se isso acontecer, se o seu coração fraquejar, se você começar a pensar somente nos problemas e não na solução, ainda há alguém que vai estender a mão para você e te tirar do meio do buraco, e te tirar do meio do fundo do oceano, e te reerguer para cima, chamado Jesus Cristo. Não é esse o desejo dele para a tua vida, que você afunde, mas às vezes você se afundou, e faz parte, porque nós somos humanos e somos falhos. Mas entenda que em meio ao caos, Deus sempre vai estender a mão para você. Talvez você vá ingerir um pouco de água, vai entrar um pouco de sal nas suas narinas, você vai vomitar depois que você chegar na margem com tanto de sal e bactérias naquela água suja. Pode acontecer, mas você está vivo. Mas você está vivo. Amados, o mais maravilhoso de tudo isso é que hoje eu olho para o que eu passei e falo, Senhor, obrigado. Eu olho para o que eu passei e falo, Senhor, obrigado. Porque depois que eu vivi tudo isso, e são muitas coisas, eu não consigo botar tudo só em um dia, em um testemunho, eu peço perdão aos irmãos. Mas eu falo, obrigado, Senhor. Porque a minha vida não foi mais a mesma depois de tudo o que eu passei. Em meio a tantos conflitos, eu aprendi a importância de ter pessoas amadas e que você ame ao teu redor. Eu entendi a importância de ser uma boa pessoa com o próximo, porque às vezes o próximo vai ser você. Eu entendi o que é depender de Deus e depender de alguém quando você não consegue fazer nada e as pessoas têm que fazer por você. Eu senti na pele as dores de, mesmo anestesiado, ser raspado no rosto, na mão, no peito, mas ser salvo e estar vivo. Mesmo anestesiado, sentir dores horríveis e ali naquele momento, gemendo de dor, com anestesia. Eu olhei para Cristo e falei, Senhor, isso aqui não é nem 1% do que Tu sentiu por mim naquela cruz. Muito obrigado. Ali eu entendi um pouco do que foram as dores de Cristo, de sofrer algo por não ter feito nada. E ali eu chorei. Muito. Não por mim,
por Jesus e valorizei cada uma das dores que ele sentiu por mim e por vocês. Foi estando em um hospital público, porque eu não fiquei no hospital da Força Aérea. Não fiquei. Infelizmente, nesse estado do Nordeste em que eu estava, o hospital que nós tínhamos lá não tinha estrutura para lidar com o meu caso. Então eu fiquei no hospital municipal, mas que era referência no tratamento de queimados. E lá eu pude ver, depois de um tempinho, pessoas se mobilizando, fazendo coisas inimagináveis para me ajudar. Tanto os outros pacientes que estavam comigo naquele quarto queimados, quanto as pessoas que estavam na minha equipe se revezando de 6 em 6 horas para estar alguém do meu lado. Enquanto pessoas estavam largadas lá, internadas, aquela equipe não me abandonou. E pessoas se revezaram de 6 em 6 horas para ficar comigo, só para estar ao meu lado, se eu precisasse de alguma coisa. E eu pude ver as pessoas se mobilizando para ajudar aquele que não estava desistindo da vida, que estava seguindo forte, mesmo em meio às dores. O ar-condicionado quebrado da sala, porque o hospital estava sem recursos. O ar quebrado, as pessoas se mobilizando para conseguir um ar-condicionado portátil para botar do meu lado, porque era a pessoa que estava em pior condição ali. E de noite eu não conseguia dormir, porque ficava suando e ficava batendo na queimadura e ardia. Eles conseguiram um ar-condicionado portátil para botar do meu lado. Eu não sei de onde saiu aquele ar, mas saiu. E pasmem, ele quebrou. No dia seguinte conseguiram um outro. Eu pude ver pessoas de noite, enquanto o ar não chegava, se mobilizando para botar minha cama do lado da janela, que era a única janela que tinha naquele quarto, para tentar pegar uma brisa. N coisas aconteceram que falava assim: Senhor, muito obrigado. Eu sinto a tua mão em cada detalhe desse processo. E depois de muitas e muitas lutas, que eu vou infelizmente ter que separar para a segunda parte desse testemunho, eu volto e falo para os irmãos aquilo que eu prometi responder lá no início da mensagem. Mas, Senhor, me ajuda a entender esse processo que eu estou passando. Depois de uns 10 dias em casa, mais ou menos, o Senhor, em uma das minhas orações, Ele vira e fala assim para mim: você quer entender o porquê tudo isso aconteceu? Eu falei: Senhor, por favor, me ajude. Eu preciso disso. Porque eu não sei o que fazer daqui para frente. A minha vida, de novo, ela morreu. A minha vida acabou naquele acidente. Se eu estou vivo daqui para frente, é pelo Senhor. É por causa do Senhor. Essa vida é tua. Se o Senhor me devolveu, eu preciso entender o que fazer daqui para frente. E Ele vira e fala para mim assim: se eu virasse para você e pedisse para passar por tudo o que você passou até aqui, você faria isso por mim? De livre e espontânea vontade? O Senhor me respondeu com uma pergunta. Eu vou repetir. A resposta dele foi uma pergunta. Ele falou assim: se eu pedisse para você passar por tudo o que você passou, você faria isso de livre e espontânea vontade? Por decisão? Ali foi o meu primeiro silêncio. Mas ele continuou. Ele fez uma outra pergunta, que era uma resposta. E se você decidisse? E se eu falasse para você que tudo que você sofreu e você sentiu não seria exclusivamente para benefício seu próprio, mas seria para alcançar outras pessoas? Você continuaria fazendo isso? Ali eu fiquei constrangido. E eu chorei. Porque eu estava entendendo o que Cristo estava falando comigo naquele dia. E estava falando assim: caso você não tenha entendido, você passaria por tudo isso de novo, sabendo que o motivo não é você, são outras pessoas?
Se eu pedisse você para passar, você faria? Porque esse acidente não se resume a você. Transforma você. Mas ele vai alcançar muito mais vidas. Vai ser muito mais importante para outras pessoas do que para você. Você faria isso por mim? É isso que Cristo falou. E eu fiquei constrangido. Ele não queria que eu respondesse, porque ele sabia do meu coração, fraco e de homem, que talvez eu não fizesse. Talvez eu não tivesse a coragem de fazer, sofrer tudo isso por alguém além de mim. Mas o fato é que ele me deu paz no coração. E através da boca dele, falando claramente para mim, e através de boca de outras pessoas, eu pude ver que eu fui aprovado nesse processo. Porque em momento nenhum eu murmurei. Porque em momento nenhum eu fiquei cabisbaixo. Eu fiquei triste. Eu fiquei deprimido. Em momento nenhum eu fiquei revoltado. Muito pelo contrário. Cada um daqueles homens e mulheres que ficavam do meu lado e viam eu passando pelo que eu estava passando, eu falava assim, cara, eu não entendo como ele está passando por isso. E está assim, sorrindo. Porque, pasme, com menos de 1 hora de acidente, eu estava rindo e brincando com as pessoas. Como a gente costuma falar no carioquês, né? Eu estava me sacaneando da minha desgraça. Eu estava fazendo piada de mim mesmo. Para tentar tirar a atenção daquelas pessoas que estavam passando com isso. Comigo. Porque você imagine quão chocante é você ver alguém do teu lado cair sangrando. Depois de explodir um foguete na cara. As pessoas estavam tensas. As pessoas estavam preocupadas se alguém iria morrer. As pessoas estavam preocupadas se seriam elas que estivessem passando por aquilo no meu lugar. Elas colocaram na minha posição, falaram assim, se fosse eu. Meu Deus, ainda bem que não foi comigo. Mas olha como ele está passando. Meu Deus, ele está rindo, ele está brincando. Eu pude ter diversos relatos de pessoas testemunhando a meu favor de como eu agradecia a Deus e estava grato por estar vivo. E como eu tocava, mesmo estando em condição precária, como o sorriso não saía do meu rosto, mesmo em minhas dores. Eu estava testemunhando de Cristo, sem nem mesmo ter que abrir a minha boca. Uma das situações mais fantásticas que eu pude viver na minha vida foi depois de voltar ao trabalho, as psicólogas que tiveram que me consultar, digamos assim, né? Para fazer um trabalho que é previsto, um procedimento interno, para tratar, ver como é que eu estava depois do acidente, se ficou algum trauma. As psicólogas viraram e falaram assim, cara, a gente não aguentava mais ouvir falar de vocês, a gente queria conhecer, saber quem era esse Paulino que passou pelo acidente. E estava mais preocupado com as pessoas que estavam passando junto com ele do que com ele mesmo. Nós precisávamos conhecer você. Eu falava, pois é, o problema é que isso não se resume a mim, se resume a Deus. Porque se eu passei dessa forma como vocês estão falando, é graças a Jesus Cristo, que me amparou em todo esse processo. Aquelas mulheres ficavam assim. Meu Deus. Irmãos, eu quero fechar essa breve explanação. Tive o privilégio de poder falar, lembrando a cada um de vocês. Nós não precisamos passar por situações tão extremas como essa que aconteceu. Não precisamos. Deus não quer que nós passemos por isso, de forma nenhuma. Você pode pensar assim, não, mas Deus então queria que você sofresse? Afasta isso da tua mente em nome de Jesus. Deus nunca quer o nosso sofrimento, jamais. O que Ele quer é o nosso crescimento. Mas às vezes nós precisamos passar por situações para que nós sejamos colocados à prova. E às vezes nós vejamos quão fraco ou quão estabelecidos nós estamos na fé. Às vezes é uma dor física, igual eu senti. Mas às vezes é uma dor muito maior. É uma dor aqui, ó, na alma. É uma angústia, uma sensação de prisão, de desolação, uma tristeza profunda,
uma depressão querendo bater as portas, às vezes o sofrimento é dentro da alma. Você pode pensar, por que eu estou aqui? Essa resposta, só Deus pode te dar. Mas o que cabe a você fazer é, Senhor, diante do que eu estou passando, me ajuda a entender esse processo. Pai, me ajuda a entender o que aconteceu comigo, o que me trouxe até esse momento de tanta dor. Foi uma decisão minha, foi um erro meu. Será que eu estava deixando a desejar algum procedimento? Será que eu estava afastado da tua palavra? Senhor, me mostra, me ajuda a entender o porquê eu estou aqui, para que eu continue caminhando e não venha desistir. O que eu posso falar para vocês nessa manhã, com muito carinho, é: nunca deixe de perguntar a Deus o porquê você chegou até onde você chegou. Sobretudo, nunca deixe de perguntar o porquê você está passando por esse processo. Porque às vezes, tudo que está acontecendo hoje na tua vida é só a fornalha sendo ligada para o ouro ser lapidado. Já falamos aqui sobre fornalha nesse púlpito. E tem certas pedras preciosas, existem certos metais preciosos, como o ouro, que precisam ser levados a temperaturas muito altas dentro de uma fornalha, para que algumas sujeiras possam vir à tona e você possa literalmente tirando um pouquinho de cada vez. O que nós não queremos é sermos lançados à fornalha e não sermos pedras, e sim sermos palha. O que eu clamo a Deus é que você não seja palha na sua vida. Que você decida ser como o ouro, por mais bruto que seja, que não vai cair diante do primeiro calor que vier diante de ti. Que você não seja incendiado como palha, mas seja sim forjado como uma boa e preciosa pedra, para que você seja lapidado pelo fogo de Deus. Eu te convido a se colocar de pé nessa manhã. Amados, uma caminhada com Cristo não é uma caminhada fácil. Mas pasmem, uma caminhada de vitória também não é uma caminhada fácil. Ela envolve desafios, ela envolve mudanças, ela envolve literalmente, às vezes, abrir mão de tudo que você fez até agora para começar do zero, se necessário for. Às vezes, uma história de sucesso exige que você caia do seu cavalo e pare de enxergar com os seus olhos e comece a enxergar com os olhos que Deus quer para a sua vida. Muitos podem pensar, caramba, eu caminhei tudo até aqui e agora eu tenho que voltar? E eu faço também, eu dou a resposta para isso com uma outra pergunta, assim como Deus fez comigo. Você prefere dar um próximo passo e cair no precipício ou voltar para trás tudo que você andou e ir para o caminho certo? Porque às vezes, você insistir em continuar indo para frente pode resultar em você cair literalmente no precipício. E eu vou te falar, vai demorar muito mais você se recuperar dos seus ossos quebrados pela queda que você teve do que o esforço que você vai ter que fazer voltando tudo que você já caminhou. É uma escolha. Nós, infelizmente, nós temos o livre-arbítrio. Eu falo com todo carinho, infelizmente. Porque nosso coração ele é muito falho. Ele é muito falho. E às vezes as nossas decisões que nos levam para os nossos problemas. Quando você decidir na sua vida começar uma nova história pautada em Cristo Jesus, por mais distante e trabalhoso que possa parecer, acredite, é um caminho de sucesso. Que você nessa manhã lembre que você pode começar de novo. Que você pode fazer a diferença e tomar uma decisão hoje. Que você pode sim largar todos os problemas que você teve. No momento certo tratá-los e começar do zero. Basta com uma decisão. E por falar em recomeço, hoje o nosso culto também nos lembra
sobre recomeço. Porque é sobre isso que esses elementos que estão aqui à frente, eles representam para nós. Eles representam que, por mais intenso e estranho que possa parecer estar a sua vida, você pode, novamente, celebrar, recomeçar e ceiar à mesa do Senhor. Não importa o quão ruim tenha sido até esse momento. Não importa o quão difícil possa ter sido ou quantos erros você cometeu. O Senhor sempre te dá uma oportunidade de começar, de se arrepender e reforçar a sua aliança com Ele. E é sobre isso que trata a ceia do Senhor e os elementos que estão aqui diante de nós. Sobre recomeço, sobre acerto, sobre decisão. Jesus, quando se uniu na sua última ceia com os seus apóstolos, Ele instaurou para nós um memorial até que Ele volte novamente e venha dos céus para nos resgatar. O que nós chamamos a ceia do Senhor. E hoje eu quero lembrá-los que diante de tudo isso, o Senhor te chama a estar à mesa. O Senhor te chama a estar sentado à mesa com Ele, para celebrar mais uma vez a vitória que tivemos em Cristo. Para celebrar mais uma vez um recomeço de histórias, um renovar de alianças. Que você possa fazê-lo entendendo o que está sendo feito. Nós não gostamos de religiosidade. Aqui nessa igreja nós pregamos a palavra e ensinamos a palavra. E muitos podem falar que não, você não é digno da ceia, você não é digno de estar junto ao Senhor. Porque a palavra diz que ai daquele que ceiar, sem pensar sobre si, se consertar. Pois é. Ai daquele que também blasfemar e mudar uma vírgula da palavra. Porque a palavra nos diz que não é proibido. Ela fala para nós nos examinarmos, entendermos a seriedade do que estamos celebrando. E em súplicas e em perdão a Deus pelos nossos pecados, nós podemos então tomar do cálice e do pão e renovar a nossa aliança. Que você nessa manhã não se sinta menos digno. Que você nessa manhã não pense que você não pode estar à mesa de Cristo, porque Ele te chama. Ele bate a sua porta. Tudo que Ele quer é estar contigo, celebrando mais um dia, mais uma semana, mais um ano de vitórias.